Numa noite de outono, no dia 22 de outubro de 1989, um incidente mudou a vida de muitas pessoas. Jacob pedalava com seu irmão mais novo, Trevor, e seu melhor amigo, Aaron Larson, voltando de uma loja que funcionava sem parar. De repente, um desconhecido mascarado surgiu do mato segurando um objeto perigoso. Ele ordenou que os 3 garotos se deitassem de bruços no chão. O estranho perguntou a idade de cada um e, em seguida, mandou todos, exceto Jacob, irem embora sem olhar para trás. Desde então, Jacob nunca mais foi visto. Essa história nos leva a St. Joseph, uma pequena cidade no condado de Stearns, Minnesota, com cerca de 7.000 habitantes. Muitos jovens profissionais se estabeleceram ali, ao College of St. Benedict, um parque de carreiras e uma reserva natural. O lugar parece ideal para amantes da natureza. Mas foi exatamente nesse canto tranquilo que algo terrível aconteceu em outubro de 1989. Jacob nasceu no dia 17 de fevereiro de 1978, na pequena cidade de Long Prairie, Minnesota. Seus pais, Jerry e Patty Wetterling, receberam seu primogênito com alegria. Com o tempo, a família cresceu com a chegada do irmão mais novo, Trevor, e 2 irmãs, Amy e Carmen. Os 6 membros da família viviam em uma casa aconchegante em St. Joseph, uma cidadezinha no coração de Minnesota. A atmosfera em seu lar era sempre cheia de calor e alegria. Jacó cresceu como um menino ativo e amigável. Ele se apaixonou por música, adorava animais e participava de vários grupos esportivos escolares. Todos o conheciam como um brincalhão de bom coração. Jacob estudava com dedicação e tinha um interesse especial por ciências naturais. A astronomia era o que mais o fascinava. Com seu irmão Trevor, ele amava andar de bicicleta. Os pais não impunham limites a esse passatempo. Os garotos exploravam a vizinhança com prazer, aproveitando a sensação de liberdade durante suas pedaladas pela cidade. Ninguém poderia imaginar que uma dessas passeios comuns se tornaria um divisor de águas na vida da família, separando-a em um antes e um depois. No dia 22 de outubro de 1989, um domingo, nada indicava uma tragédia. A família Wetterling passou o feriado em casa, descansando e ocupada com atividades rotineiras. À noite, Jerry e Patty foram jantar na casa de amigos em Clearwater, a cerca de 30 quilômetros de casa. Jacob, o filho mais velho, ficou responsável por cuidar dos irmãos menores. Os pais pediram que todos ficassem em casa. Por volta das 9 horas da noite, após a saída dos pais, Jacob ligou para a mãe. Ele pediu permissão para ir com Trevor de bicicleta até a loja Tom Thumb, que funcionava 24 horas, para alugar um filme. Patty recusou, explicando que já estava escuro e os irmãos menores ficariam sem supervisão. Os garotos ficaram desapontados, mas não desistiram. Ligaram imediatamente para o pai, prometendo serem cuidadosos, usarem coletes refletores e levarem lanternas. A loja ficava a cerca de 1 quilômetro. Eles também disseram que haviam combinado com uma adolescente vizinha para cuidar das irmãs. Jerry, entendendo o quanto os meninos queriam ir à loja, acabou cedendo. Jacob logo ligou para seu melhor amigo, Aaron Larson, que chegou pouco depois. Os 3 partiram para a locadora de vídeos com suas bicicletas. Os garotos chegaram à locadora sem problemas. Após alguns minutos escolhendo, alugaram uma comédia de ação. Depois, subiram novamente nas bicicletas e começaram o caminho de volta. Pedalavam devagar, pois já estava escuro e precisavam iluminar o trajeto com lanternas. Após um curto trecho, enfrentaram uma situação perigosa. Um homem mascarado saiu de uma entrada de garagem, bloqueando o caminho. A tensão aumentou quando ele apontou um objeto que parecia uma arma e exigiu que descessem das bicicletas. O desconhecido ordenou que deixassem as bicicletas na beira da estrada e se deitassem no chão. Em seguida, perguntou a idade de cada um. Ao saber que um deles era mais novo, mandou que ele se levantasse lentamente e caminhasse até o bosque mais próximo. Ameaçou que o garoto se arrependeria se fizesse algum barulho ou olhasse para trás. Apavorado, o menino obedeceu.
O homem mascarado então se virou para os 2 garotos restantes e pediu que o olhassem. Após hesitar brevemente, pareceu se concentrar em um deles. Ao segundo garoto, ordenou que se levantasse e caminhasse lentamente para o bosque, ameaçando-o da mesma forma que ao primeiro. Ele também obedeceu. Levantou-se devagar, lançou um último olhar ao amigo que ficou na estrada, virou-se e caminhou em direção ao bosque, onde o primeiro garoto já estava. Essa foi a última vez que Jacob foi visto em um ambiente normal. Trevor e Aaron, apesar de profundamente assustados com o ocorrido, entenderam que o amigo estava em uma situação muito pior. Correram de volta para a casa de Jacob e Trevor, onde a vizinha cuidava das irmãs. Ao ver o estado dos garotos, ela percebeu imediatamente a gravidade da situação e chamou seu pai, Merlin Jacob. Merlin chegou rapidamente, contatou Patty e Jerry, que estavam no jantar, e alertou a polícia. Os pais de Jacob voltaram para casa às pressas, abalados com a notícia. Logo começaram buscas extensas. Diversos policiais do departamento do xerife do condado de Stearns chegaram ao local. No entanto, nas primeiras etapas da investigação, um erro grave foi cometido. Nem todos os moradores das casas próximas foram entrevistados. Em casos como esse, é crucial conversar com todas as pessoas próximas ao local do incidente nas primeiras 24 horas. Isso porque as memórias ainda estão frescas e a chance de alguém ter notado algo incomum é maior. Mas os policiais, confiantes em resolver a situação rapidamente, não tomaram todas as medidas necessárias para uma investigação completa. As autoridades concentraram seus esforços na busca por Jacob, usando recursos terrestres e aéreos. No local, entrevistaram Dan Rassier, que morava perto do ponto onde Jacob desapareceu. Dan compartilhou uma observação. Naquela noite fatídica, ele notou um carro pequeno entrando em sua garagem e parando por um momento. Após algum tempo, o motorista fez uma manobra brusca e voltou pelo mesmo caminho, provavelmente percebendo que a rua terminava em um beco sem saída. Os investigadores suspeitaram que isso poderia estar relacionado ao incidente. Os especialistas encontraram marcas de pneus perto do local que foram registradas como possíveis evidências. Devido à proximidade com o ponto do desaparecimento, Dan também entrou na lista de pessoas de interesse para a investigação. O xerife Charlie Graft, do condado de Stearns, lembra que inicialmente esperava uma resolução rápida do caso, dada a pronta resposta da polícia que, em sua opinião, deveria ter limitado as chances de fuga do suspeito. No entanto, como as investigações posteriores mostraram, essas expectativas foram precipitadas. A primeira noite de busca terminou por volta das 3 da manhã, devido à visibilidade insuficiente. Na mesma manhã, às 8 horas, os policiais retomaram a busca por Jacob. Agentes do FBI se juntaram aos oficiais do departamento do xerife do condado de Stearns para ajudar tanto na busca quanto nas investigações. Um dia depois, um perfilador do FBI chegou. Com base nos fatos conhecidos, ele presumiu que o suspeito provavelmente era um homem branco solitário, com alguma característica física distinta, e possivelmente já havia cometido atos semelhantes antes. No dia 25, uma vigília de oração foi realizada na igreja de St. Joseph. Mais de 500 pessoas compareceram para rezar pelo retorno seguro de Jacob. No dia seguinte, a notícia do incidente foi transmitida em todo o país e empresários de Minneapolis e St. Paul ofereceram uma recompensa de $100 mil pelo retorno seguro do menino. No dia 27, soldados da Guarda Nacional e patrulheiros estaduais se juntaram à busca. Na tentativa de encontrar Jacó, eles vasculharam uma área de 2.000 km². Essa operação tornou-se uma das maiores da história dos IMS Massesnera, e o caso ganhou grande atenção da mídia nacional. As pessoas demonstraram apoio à família de Jacob de várias formas. Muitos usavam fitas brancas nas roupas como símbolo de esperança e solidariedade. Na busca pelo desaparecido Jacob, as pessoas espalharam milhares de cartazes em lojas e janelas. Até caixas de pizza continham folhetos. Estações de rádio em todo Minnesota tocavam a música favorita de Jacob, acompanhada de uma mensagem de sua mãe, Patty. Antes da era da internet, esses eram os principais meios de divulgar casos como esse. Centenas de voluntários se ofereceram para ajudar na busca. Cães farejadores foram usados para tentar encontrar um rastro.
Apesar de todos os esforços, nada foi encontrado. Ao final da primeira semana, no dia 29 de outubro, mais de 100 agentes e policiais de várias agências trabalhavam no caso. Infelizmente, nenhuma pista foi descoberta. Muitos criticaram as autoridades por conduzirem uma busca ampla e apressada. Acreditava-se que o foco inicial deveria ter sido uma área menor ao redor do local do incidente, com interrogatórios minuciosos de todos os presentes antes de expandir a busca. Em novembro de 1989, os investigadores mostraram ao público 3 retratos diferentes de um homem visto na loja Tom Thumb na noite fatídica. Testemunhas relataram que ele observava os clientes atentamente. Descrição da pessoa: pele clara, cerca de 50 anos, aproximadamente 90 quilos, cabelos grisalhos. 6 dias depois, no dia 12 de novembro, as autoridades divulgaram mais 2 retratos. Um mostrava um homem que, semanas após o incidente, foi visto ouvindo conversas na loja Tom Thumb. O outro retratava uma pessoa que supostamente tentou atrair um jovem em New Brighton, um subúrbio de Minneapolis. Os policiais notaram a semelhança entre essas imagens e o retrato anterior do homem visto na loja na noite do desaparecimento de Jacob. Após a divulgação dessas imagens, a polícia recebeu inúmeros telefonemas, mas nenhum levou a resultados concretos. No dia 30 de novembro, um retrato composto foi publicado, considerado o mais preciso, combinando características das 3 imagens anteriores. Apesar de novos relatos, nenhum trouxe informações concretas. No dia 13 de dezembro, agentes do FBI conversaram com Jared Shiro, vítima de um ataque em Cold Spring em janeiro de 1989. Investigadores de uma cidade vizinha suspeitavam que ambos os casos poderiam estar ligados à mesma pessoa. O FBI se reuniu com Jared para que ele ajudasse a criar um retrato do agressor. No dia 16 de dezembro, agentes do FBI interrogaram um possível suspeito, Daniel James Heinrich, de Painesville, a cerca de 48 quilômetros de St. Joseph. Nessa região, houve vários incidentes com jovens nos últimos anos, além dos casos de Jacob e Jared. Durante o interrogatório, Heinrich negou saber qualquer coisa sobre os incidentes com Jacob e Jared. Os investigadores enfrentaram outro beco sem saída e discutiram como prosseguir. Um mês depois, no dia 12 de janeiro de 1990, a atenção voltou-se novamente para Heinrich. Desta vez, ele concordou em fornecer seus tênis e amostras para análise de possíveis evidências. 3 dias depois, Heinrich permitiu que fosse feito um molde dos pneus de seu Ford Escort azul, ano 1982, para comparação com as marcas encontradas no local do desaparecimento de Jacob. No dia seguinte, descobriu-se que até março de 1989, Heinrich possuía outro carro, um Mercury Topaz, ano 1989. Isso significava que, se estivesse envolvido no caso de Jared, teria usado esse veículo. A polícia obteve acesso ao Mercury Topaz. Quando Jared foi solicitado a avaliar a semelhança desse carro com o que ele viu no ano anterior, ele deu uma pontuação de 8 ou 9 em 10. No dia 24 de janeiro, a casa de Heinrich foi revistada. Vários itens foram apreendidos, incluindo scanners de polícia, uma bolsa para transportá-los, listas de frequências, sapatos e roupas. 2 dias depois, Heinrich foi levado à delegacia para um procedimento de identificação. Jared ficou diante de 6 homens de pele clara. Naquele momento, ele não conseguiu determinar com certeza se o responsável por seu sequestro estava entre eles. Ele avaliou a semelhança com Heinrich em apenas 4 de 10 pontos. No dia 9 de fevereiro de 1990, o FBI obteve uma pista importante. Fibras da roupa de Jared correspondiam às encontradas no carro que Heinrich possuía em janeiro de 1989. No mesmo dia, Heinrich foi preso sob suspeita de envolvimento no caso de Jared. Ele negou qualquer participação. Devido à falta de evidências diretas, Heinrich foi logo liberado sem acusações. Enquanto isso, o número de investigadores trabalhando no caso de Jacob diminuiu gradualmente, assim como o número de teorias a serem exploradas. Embora o caso não pudesse ser oficialmente encerrado, pois a busca por desaparecidos deve continuar, a investigação chegou a um impasse.
Todo esse período de buscas e investigações foi uma prova difícil para a família de Jacob. Apesar do enorme apoio dos moradores locais e de pessoas de todo o país, os familiares do menino estavam profundamente abalados por sua ausência. Com o tempo, eles se perguntavam cada vez mais se algum dia veriam Jacob novamente. Nesse período difícil, Patty Wetterling decidiu apoiar outras famílias em situações semelhantes para que não passassem pelas mesmas provações que ela e seus entes queridos. No dia 16 de janeiro de 1990, ela anunciou a criação da Fundação Jacob Wetterling. O objetivo da organização era educar a sociedade sobre pessoas que cometem atos ilícitos contra jovens, seus métodos e como cada um pode ajudar a prevenir esses casos. Apesar das dificuldades enfrentadas, a família decidiu usar sua experiência para ajudar outros. A história de Jacob também influenciou a legislação dos IPCUA. Em 1994, uma lei federal foi aprovada, batizada em homenagem a Jacob Wetterling. Foi um marco na história dos Unoskawa. A nova lei obrigava cada estado a registrar uma categoria específica de infratores. Com o tempo, essa lei ajudou muitas pessoas na resolução de casos de desaparecidos e deixou um impacto duradouro. Apesar de todos os esforços da família Wetterling para ajudar outros, eles próprios ainda não sabiam o que havia acontecido com seu filho Jacob. Continuavam a esperar por seu retorno, embora essa esperança diminuísse com os anos. Nesse ponto, Joy Bagger, uma mãe de 2 filhos, entrou no caso. Em 2010, ela começou a se interessar pelo caso de Jacob. Viajou até o local de seu desaparecimento em St. Joseph. Quando Jacob desapareceu, em 1989, Joy tinha 22 anos. Agora, estando lá, sentiu a necessidade de encontrar respostas. Sem saber por onde começar, Joy recorreu à sua experiência como blogueira. No dia 23 de outubro de 2010, publicou um artigo intitulado Jacob está em algum lugar. Naquele momento, 21 anos haviam passado desde seu desaparecimento. Joy não imaginava que isso seria o início de uma jornada que consumiria os próximos anos de sua vida e levaria a descobertas inesperadas. Ela documentou cuidadosamente cada etapa de sua investigação em seu blog. Joy mergulhou no caso com interesse genuíno, fazendo perguntas e explorando todas as pistas possíveis. Ela estudou antigos relatórios policiais e recortes de jornais em busca de detalhes sobre o incidente. Logo percebeu que alguns erros foram cometidos nas primeiras investigações. Isso levou os policiais a ignorarem pistas importantes, manipularem evidências incorretamente e, em alguns casos, até perdê-las. Além disso, testemunhas-chave não foram entrevistadas. As investigações eram tão detalhadas que uma das anotações até discutia as condições climáticas e a posição da lua na noite do desaparecimento de Jacob. Isso ajudou a entender que seria difícil para testemunhas identificarem o veículo do suspeito, já que a lua ainda não estava cheia e tudo aconteceu em uma escuridão densa. Enquanto coletava mais informações sobre o caso de 10 anos, Joy encontrou alguém que também esteve envolvido nas primeiras investigações. Seu nome era Jared Sherrill. Nesse interim, Jared havia se tornado um homem de 30 anos, mas ele ainda buscava justiça pelo que sofreu na juventude. Jared e Joy uniram forças. O verdadeiro avanço veio quando descobriram um artigo de jornal de 1987 que relatava uma série de incidentes suspeitos com jovens, ocorridos entre 1986 e 1987. Todos os incidentes ocorreram de forma semelhante, por uma pessoa mascarada perto da pequena cidade de Painesville, a apenas meia hora de carro do local do desaparecimento de Jacob. Com a ajuda de Jared, Joy conseguiu localizar várias vítimas. Descobriu-se que agora eram homens adultos, que também queriam saber a verdade sobre os eventos que lhes aconteceram anos atrás. Jared e Joy marcaram os locais de cada incidente em um mapa, criando o chamado Cluster de Painesville. Chocados com as informações obtidas, eles as entregaram às autoridades. Como resultado, a polícia retomou as investigações que haviam ficado paralisadas por anos. Inesperadamente, o caso voltou a atrair grande atenção, e o blog de Joy ganhou popularidade na internet.
Com a retomada das investigações pela polícia, a história voltou ao centro das atenções em todo o país. Em 2015, 26 anos após o desaparecimento de Jacob, as investigações ganharam novo impulso. A polícia tinha uma evidência crucial: um perfil de DNA encontrado na roupa de Jared no dia de seu incidente. No dia 10 de julho de 2015, descobriu-se que esse perfil correspondia a um homem de 59 anos, agora aposentado. Era Daniel James Heinrich. Ele já havia aparecido nas investigações iniciais e estava no radar de Joy e Jared, mas até então não havia evidências concretas. Essas evidências permitiram levar o caso a julgamento. No dia 27 de outubro de 2015, o investigador especial Shane Ball apresentou uma denúncia criminal selada contra Heinrich ao juiz de paz Jeffrey J. Keyes. Naquela altura, o prazo de prescrição para o caso de Jared havia expirado e Heinrich foi acusado em 20 outros crimes. Ele foi preso e o caso foi levado a tribunal. Os advogados de Heinrich negociaram um acordo no qual ele seria acusado apenas por outros crimes não relacionados ao desaparecimento de Jacob. Em troca, no dia 31 de agosto de 2016, Heinrich mostrou à polícia o local onde Jacob estava. Era uma fazenda perto de Painesville, a cerca de 48 quilômetros de St. Joseph, próxima à antiga residência de Heinrich. No dia 6 de setembro de 2016, 27 anos após o incidente com Jacó, Heinrich compareceu ao tribunal. Ele confessou que, no dia 22 de outubro de 1989, sequestrou Jacob e cometeu atos inadequados contra ele. Heinrich também admitiu sua participação no caso de Jared Sherrill, ocorrido no início do mesmo ano. Ele relatou ao tribunal que estava dirigindo quando notou 3 jovens na estrada. Entrou em uma garagem e esperou até que passassem. Então, levou Jacob e ordenou que os outros 2 fugissem. Depois, dirigiu com Jacob até Painesville, uma área que ele conhecia bem. Lá, ocorreram os trágicos eventos que Heinrich descreveu ao tribunal. Ele deixou Jacob em um canto isolado de uma pedreira, perto de um sistema de esgoto na Pond Road. Depois, voltou para casa e esperou algumas horas. Após a meia-noite, retornou ao local e levou Jacob mais ao norte para uma área em construção. Lá, encontrou uma escavadeira que sabia operar. Com ela, preparou um local e colocou Jacob cuidadosamente ali. Cerca de 1 ano depois, ele voltou e notou que o local havia sido parcialmente perturbado. A camiseta vermelha de Jacob estava visível. Isso o preocupou. Ele decidiu coletar tudo o que pôde. Levou os restos pela rodovia até uma fazenda em Painesville e os colocou novamente com cuidado. Em janeiro de 2017, o tribunal o condenou a 20 anos de prisão por seus crimes. Com a localização de Jacó e a confissão do culpado, encerraram-se as investigações de um dos casos mais graves da história do Zipporah Family. Após a resolução do caso, a família Wetterling pôde realizar uma cerimônia de despedida digna para Jacob no cemitério dos Amigos da Abadia de St. John, em Collegeville, no condado de Stearns, Minnesota. Joy Baker, que tentou ajudar nas investigações, tornou-se uma amiga próxima da família Wetterling. Ela enfatizou que nunca buscou reconhecimento ou fama ao se envolver no caso. Ela era simplesmente uma mãe que queria apoiar outra mãe em um momento difícil. Patty e Joy se aproximaram e escreveram juntas um livro sobre sua atual história, intitulado Querido Jacob, A Jornada de uma Mãe. Patty tornou-se conhecida por seu ativismo na proteção de jovens e por sua ajuda na aprovação da lei federal. Os familiares de Jacob sofreram um choque profundo ao receberem a notícia final sobre seu destino. Patty admite que é insuportavelmente difícil compreender o que Jacob passou em seus últimos dias e horas. Ela diz que, para ela, Jacob esteve vivo o tempo todo até a confirmação final chegar. Embora agora saibam com certeza que seu amado filho não está mais aqui, seu legado vive por meio da fundação criada e da lei federal aprovada em sua homenagem. A fundação garante que pessoas como Heinrich sejam responsabilizadas por seus atos. No amor, a vida muitas vezes surpreende nos momentos mais inesperados. A história de um bem-sucedido empreendedor americano ilustra isso claramente. Com quase 60 anos, ele conheceu uma mulher que tinha metade da sua idade. No entanto,
Essa relação baseada em interesses materiais trouxe consequências desagradáveis. Num tranquilo entardecer de verão, no dia 8 de agosto de 2017, no pacato bairro de Upper Makefield, na Pensilvânia, tudo começou como de costume. Duas funcionárias de uma empresa farmacêutica decidiram visitar seu colega, o representante comercial de 64 anos, Mike McNeil. A falta de contato dele durante o dia as preocupou, pois tal comportamento era completamente atípico para aquele homem confiável. Ao chegarem à casa, notaram o carro de Mike na garagem. Tudo parecia normal, como se o dono estivesse em casa. A campainha não foi atendida, assim como as batidas insistentes na porta. A casa estava em completo silêncio. Ao descobrirem que a porta de entrada não estava trancada, as colegas, preocupadas, decidiram verificar se estava tudo bem. Entraram na casa chamando por Mike. Silêncio. Na sala de estar, avistaram sua silhueta em uma poltrona e, por um momento, sentiram alívio, pensando que ele poderia estar dormindo, mas ao se aproximarem perceberam que a situação era muito mais grave. As mulheres abaladas ligaram imediatamente para o número de emergência 911. Uma delas estava tão nervosa que mal conseguia falar coerentemente. Sua colega tomou a iniciativa e descreveu a situação ao atendente. Seguindo as instruções do operador, ela verificou o estado de Mike. Não havia pulso, nem respiração. O atendente enviou os serviços de emergência ao local. A história de Mike McNeil começou em 1953, na Pensilvânia. Mais tarde, sua família se mudou para Williamsport, em Maryland. Ele cresceu em uma família amorosa, onde reinavam carinho e compreensão mútua. Após a escola, ingressou na faculdade e formou uma família com sua namorada do colégio. Os sentimentos entre eles eram sinceros e recíprocos. Viviam como uma típica família de classe média, em uma casa aconchegante perto da costa. Mike sempre buscou o crescimento profissional. Após iniciar sua carreira como um bem-sucedido corretor de seguros, mais tarde migrou para o setor farmacêutico. Foi aí que encontrou o verdadeiro sucesso. Ao fundar sua própria empresa, conseguiu proporcionar uma vida confortável para sua família. Mike era um empresário de sucesso, que garantiu uma vida próspera para seus entes queridos. No entanto, a felicidade familiar não durou. 3 ou 4 anos após o nascimento dos filhos, o casal decidiu se separar. Apesar da separação, mantiveram uma relação cordial e cuidaram juntos dos filhos. O filho e a filha visitavam o pai com frequência, e os ex-cônjuges mantinham uma convivência amigável. Os filhos lembrariam mais tarde que nunca viram os pais brigarem, nem antes, durante, nem após o divórcio. O respeito mútuo permaneceu mesmo após o divórcio oficial, no início de 2000. Mike decidiu começar um novo capítulo de sua vida na tranquila comunidade de Upper Makefield, no condado de Bucks, Pensilvânia, uma cidade pequena, com apenas 8.000 habitantes. Ele planejava expandir seus negócios até a merecida aposentadoria. Como solteiro, Mike aproveitava todas as alegrias da vida. Sua impressionante mansão ficava às margens de um rio. Ele se divertia pilotando seus jet skis particulares, desenvolveu uma paixão por arte e começou a colecionar itens valiosos. Embora não buscasse obras-primas mundiais, sua coleção lhe trazia verdadeira alegria. Mike não tinha pressa para mudar seu status de solteiro, até que, em 2012, o destino o apresentou a Jennifer Morris, de 28 anos, que criava sozinha um filho. Uma atração mútua surgiu entre eles, e a relação evoluiu rapidamente. Logo, Mike convidou sua escolhida para uma viagem ao Caribe. Os sentimentos entre eles se intensificaram durante essa viagem. Ele levou 2 jet skis e quadriciclos para passeios juntos. Aos 60 anos, praticamente na idade da aposentadoria, ele se apaixonou como um adolescente, completamente encantado por aquela mulher. Seus familiares ficaram surpresos com sua transformação. Em 2015, após 3 anos de relacionamento, Mike fez uma tatuagem em homenagem a Jennifer. Na mesma época, convidou-a para morar com ele, e ela aceitou. O empresário a cercou de cuidados e conforto. Um quarto especial foi preparado para o filho dela. A felicidade deles durou até o dia 8 de agosto de 2017, quando um incidente inesperado ocorreu na casa. Naquela altura,
O romance com a mulher, que tinha metade de sua idade, já durava 5 anos e eles estavam planejando ativamente o casamento. Colegas encontraram Mike em sua casa em um estado alarmante. Inicialmente, suspeitou-se de problemas cardíacos. As equipes de emergência encontraram Mike na poltrona. Sua cabeça estava inclinada para trás, as mãos repousavam sobre os joelhos. À primeira vista, parecia que ele dormia, mas a situação era muito mais grave. Havia vestígios do incidente no chão e em suas roupas. As circunstâncias sugeriam que o ocorrido não estava relacionado a problemas cardíacos. Uma marca característica foi encontrada entre suas sobrancelhas. Os investigadores precisavam agora determinar: seria resultado de uma ação externa ou de uma decisão própria? Os especialistas em criminalística, ao chegarem ao local, notaram imediatamente detalhes incomuns. A teoria de uma ação isolada não se confirmou, pois nenhum objeto relacionado foi encontrado nas proximidades, o que indicava a presença de outra pessoa no momento. Ao examinarem a sala de estar a cerca de 10 metros de onde Mike foi encontrado, os especialistas descobriram uma cápsula de cartucho calibre 380. Notavelmente, tudo no ambiente permanecia em seu lugar, sem sinais de luta. Aparentemente, tudo aconteceu de forma inesperada para o dono da casa. No pulso de Mike, havia uma marca característica de um relógio desaparecido. Os bolsos de suas roupas estavam revirados. No escritório do térreo faltavam um laptop, um celular e outros itens de valor. À primeira vista, a situação lembrava um assalto comum, no qual o proprietário encontrou acidentalmente um intruso indesejado. No quarto, novos detalhes importantes foram descobertos. 2 armas de fogo estavam registradas em nome de Mike McNeil. Apenas uma foi encontrada na casa. Da Smith & Wesson, calibre 380, restava apenas um coldre vazio. Mais tarde, descobriu-se que exatamente essa arma, guardada pelo dono para a defesa, foi usada no incidente e desapareceu depois. A ausência de quaisquer marcas ou danos sugeria que o visitante conhecia a planta da casa. Sabia onde estavam as armas e os objetos de valor e como sair do local sem ser notado. Os investigadores começaram uma análise detalhada do círculo de contatos do empresário e convocaram especialistas adicionais. A teoria de um assalto parecia cada vez menos provável. Apesar do desaparecimento de itens pessoais de Mike, muitos objetos de valor permaneceram intocados. Por exemplo, a coleção de arte, onde cada peça era cuidadosamente iluminada por uma lâmpada individual, permaneceu intacta. Tudo indicava que o representante farmacêutico de 64 anos encontrou alguém com motivos pessoais. O desaparecimento dos dispositivos eletrônicos não parecia acidental. Possivelmente, continham informações importantes. A integridade das portas e janelas mostrava que o visitante ou tinha chaves ou foi recebido pelo próprio dono da casa. Ao investigar a biografia de Mike, os investigadores constataram que ele era uma pessoa pacífica, sem conflitos ou inimigos. A atenção se voltou para sua companheira, Jennifer Morris, de 33 anos. Os vizinhos a descreviam como a noiva do empresário mais velho, mas após o incidente ela parecia ter desaparecido, levantando muitas perguntas entre as autoridades. As pessoas ao seu redor descreviam Jennifer como uma pessoa reservada, que raramente compartilhava detalhes de sua vida. Sabe-se apenas que ela tinha uma relação difícil com a mãe. Em raros momentos de abertura, ela falava sobre uma infância complicada em casa, onde enfrentou comportamentos inadequados de 2 amigos de sua mãe. A mãe não acreditou na filha, o que causou um profundo trauma emocional. A situação tornou-se insustentável. Jennifer abandonou a escola e saiu de casa, descrevendo esse período como uma fase de depressão profunda. Sozinha, encontrou sua vocação na reparação de motocicletas. A paixão por veículos de 2 rodas tornou-se uma obsessão. Ela comprou uma motocicleta esportiva e frequentemente compartilhava histórias de corridas noturnas em alta velocidade nas redes sociais. O visual marcante de Jennifer era complementado por tatuagens expressivas, frases no peito, a imagem de um revólver no bíceps e um esqueleto sorridente no braço. Aos 20 anos, tornou-se mãe, mas o pai da criança logo desapareceu de sua vida. Para sustentar seu filho, ela combinava o trabalho como mecânica com apresentações no clube Prestige, na Pensilvânia. Foi lá
em 2012 que conheceu Mike McNeil, de 59 anos, um cliente assíduo do local. Após uma conversa descontraída, ele a convidou para jantar. Jennifer aceitou, mas impôs uma condição: o pagamento de suas contas de luz no valor de $1.200. Assim começaram os encontros regulares em restaurantes caros e clubes sofisticados. Mike era generoso com presentes: joias, uma motocicleta, um carro, viagens. Jennifer o chamava de Daddy, e ele se sentia lisonjeado com a atenção de sua atraente companheira. O destino tinha seus próprios planos para Jennifer. Em Mike, ela viu uma chance de mudar sua vida. Eles compartilhavam muitas coisas, incluindo a sensação de serem outsiders na sociedade. No empresário bem-sucedido, ela encontrou não apenas apoio financeiro, mas também calor emocional. Em 2015, eles passaram a morar juntos. No início, tudo correu harmoniosamente, mas o tempo trouxe mudanças. Os vizinhos relataram desentendimentos sérios meses antes do incidente e mencionaram uma discussão alta, após a qual o casal supostamente se separou. Apesar do esfriamento da relação, eles continuaram vivendo sob o mesmo teto. E agora, após o incidente, o desaparecimento repentino de Jennifer levantava muitas questões. Esses foram os testemunhos coletados dos vizinhos pelos investigadores. Jennifer parecia ter desaparecido, apesar das buscas intensas. Os investigadores decidiram conversar com os filhos de Mike, que naquele momento tentavam lidar com a notícia devastadora sobre o pai. A família se reuniu imediatamente. Patrick veio às pressas de Pittsburgh, enquanto sua irmã e mãe vieram de Maryland. Na casa dos pais onde se encontraram, Patrick compartilhou com os investigadores sua opinião sobre a relação de seu pai. Segundo ele, nunca levou a sério o relacionamento com a dançarina do clube, considerando-a rude e interesseira para uma relação duradoura. Os familiares e amigos do empresário tentaram várias vezes fazê-lo mudar de ideia, alertando sobre as possíveis consequências dessa relação. Suas preocupações pareciam justificadas. Um incidente marcante ocorreu no casamento de Patrick, em junho de 2016. O filho não queria Jennifer na celebração. Mike, que não quis deixar sua companheira sozinha, simplesmente não compareceu à cerimônia. Apesar da insatisfação da família, o homem continuou o relacionamento com sua jovem escolhida. Eleuentro System. Ele até a fez beneficiária de apólices de seguro de valores consideráveis, cerca de $500 mil. Naquela época já se sabia de sua inclinação por substâncias proibidas e possíveis casos extraconjugais. A relação com Jennifer teve impactos significativos no relacionamento entre pai e filho. Muitos suspeitavam que ela intencionalmente semeava discórdia para obter controle total sobre as finanças de seu rico companheiro. Em 2017, a situação se agravou. Jennifer começou a se distanciar. Ela desaparecia sem aviso e voltava tarde da noite, sem explicações. Seu interesse pela relação diminuiu visivelmente. Nesse período, ela recorria com mais frequência a substâncias proibidas, o que levou a sérios problemas de saúde, e foi detida 2 vezes por posse de tais substâncias. Além disso, ela causou um incidente com um ciclista ao cortá-lo na estrada. Mike continuou apoiando sua namorada, pagando multas e custas judiciais de 2 processos, cerca de $4 mil por mês. Pouco antes do incidente, segundo os filhos, Mike compartilhou seus planos de terminar o relacionamento com Jennifer e cancelar o casamento iminente. Para ela, isso significava a perda de tudo. Ela teria que arcar com as custas judiciais, perderia a casa luxuosa e o estilo de vida confortável proporcionado por seu rico companheiro. Patrick e Kathy, os filhos de Mike, não tinham dúvidas sobre os motivos do incidente. Era tudo sobre dinheiro. Na opinião deles, Jennifer não conseguiu controlar suas emoções ao perceber que poderia perder seu estilo de vida. A investigação médica estabeleceu o período do incidente. Ocorreu entre 24 e 48 horas antes de os colegas encontrarem Mike no escritório. Os especialistas determinaram que o incidente aconteceu a curta distância. A análise mostrou que o projétil se partiu em 2 ao atingir com uma parte acertando uma área vital, causando consequências imediatas.
As autoridades concentraram todos os esforços na busca pela principal suspeita, Jennifer Morris. Naquele momento, ela estava sob supervisão devido a uma infração de trânsito. A polícia contava com sua visita obrigatória ao oficial de condicional. O cálculo deu certo. No dia 10 de agosto, 4 dias após o incidente, Jennifer compareceu à delegacia para pagar taxas e se apresentar. Ela mencionou ao oficial que tinha visto as notícias sobre o incidente de Mike e estava abalada. O oficial imediatamente informou os investigadores. A situação parecia estranha. As informações sobre o incidente apareceram quase imediatamente na mídia e nas redes sociais. Por que Jennifer esperou 4 dias? Os investigadores marcaram uma reunião com ela para o dia seguinte. Eles não revelaram suas suspeitas, dizendo apenas que precisavam fazer algumas perguntas sobre Mike. Ao mesmo tempo, solicitaram autorização para verificar suas comunicações. Mas Jennifer, aparentemente pressentindo algo, não compareceu à reunião. Ela desapareceu novamente por alguns dias. Esse comportamento não condizia com o de uma pessoa que sofreu uma perda e deseja ajudar nas investigações. Pela experiência dos investigadores, pessoas assim precisam de tempo. Normalmente, nesses momentos, as pessoas preparam desculpas ou tentam sumir. Para Jennifer, isso era arriscado. Ela era obrigada a se apresentar regularmente à polícia. Faltar às apresentações automaticamente lhe causaria problemas adicionais. Uma prisão ainda não era possível. Faltavam evidências concretas. Enquanto esperavam pelo aparecimento de Jennifer, os investigadores continuaram coletando informações. Eles falaram com um amigo próximo de Mike. Ele relatou uma recente ligação de Mike, na qual ele compartilhou suas preocupações. Mike descobriu a identidade do companheiro de Jennifer, um homem conhecido como o Implacável. Segundo Mike, esse indivíduo causava séria preocupação. A situação se tornou arriscada e ele planejava terminar o relacionamento com sua noiva para garantir sua segurança. Por trás do apelido estava Charles Kula, uma figura conhecida do submundo com uma longa ficha criminal. Sua ficha incluía vários crimes graves, especialmente relacionados a substâncias proibidas. Sua última pena de prisão terminou pouco antes do incidente com Mike. Após a libertação de Charles, Jennifer imediatamente se mudou para a casa dele, embora muitas de suas coisas ainda permanecessem na casa do empresário. Ela voltava regularmente para buscá-las, e Mike ameaçou armazená-las para acabar com essas visitas. Segundo o amigo de Mike, ele estava preocupado com o relacionamento de Jennifer com outra pessoa, embora não quisesse conflitos com certos círculos sociais. Mike simplesmente decidiu terminar a relação. Naquela época, Jennifer e Charles já haviam anunciado publicamente seus planos de casamento nas redes sociais. O que um simples funcionário de uma empresa farmacêutica poderia oferecer em comparação com um empresário influente? Jennifer, desde jovem, sentia-se atraída por um ambiente específico. Ela cresceu entre pessoas complexas. Charles Kula, seu novo escolhido, era uma personalidade conhecida nesses círculos. Ao longo de sua trajetória, ele construiu uma certa reputação. Seu caráter dominante e determinação pareciam atrair a dançarina. As autoridades perceberam que as investigações haviam entrado em uma nova fase. Havia um suspeito principal, uma pessoa capaz de ações graves contra um homem mais velho. Surgiu a suspeita de que o novo companheiro de Jennifer a acompanhou até o ex-parceiro. Houve uma briga, ou eles planejaram levar algo, mas a presença de Mike atrapalhou. Naquele momento, Jennifer perdeu uma reunião obrigatória com o oficial de condicional, o que deu motivos para sua prisão. No dia 25 de agosto de 2017, a polícia chegou à oficina de motocicletas onde Jennifer trabalhava. Ela foi detida por violar as condições de sua condicional, o que permitiu aos investigadores verificar sua possível participação no incidente com o fornecedor de medicamentos. Mais tarde, uma companheira de cela, que colaborou com a polícia, relatou o comportamento estranho de Jennifer e sua confissão sobre ações intencionais contra Mike. Durante o interrogatório, os investigadores compartilharam suas suspeitas, mas ela se recusou a falar e contratou um advogado. A mulher claramente sabia de algo, mas a informação não seria obtida rapidamente. Naquele momento, chegou a autorização para verificar os meios de comunicação dos possíveis envolvidos. Na troca de mensagens entre Jennifer e Mike, foi encontrado um diálogo preocupante.
O homem escreveu à sua ex-parceira que qualquer intruso em sua casa enfrentaria consequências. Alexian Han tinha sérias preocupações com sua segurança. Após essa mensagem, a comunicação foi interrompida. O sinal do telefone de Jennifer foi localizado perto da casa de Mike durante a troca de mensagens. A conexão foi interrompida às 21h45. Isso confirmou sua presença nas proximidades em um momento crucial. Em seguida, segundo os dados, Jennifer dirigiu cerca de 20 quilômetros ao sul, até o trailer de Charles. Ela chegou ao local por volta das 23h e não se moveu mais depois disso. Mais interessante foi a atividade do telefone de Mike. Até 1h da madrugada, ele permaneceu na casa. Depois se deslocou para o rio. A 1h30, o sinal desapareceu. Provavelmente o aparelho caiu na água. Surgiu a questão: quem levou o telefone até lá se Jennifer já havia partido? Um especialista em eletrônicos descobriu que o telefone dela se conectou ao Wi-Fi doméstico de Mike no dia 6 de agosto de 2017, às 21h45. Dada a curta distância do roteador, ela certamente estava dentro da casa. No decorrer das investigações, as autoridades encontraram um celular adicional pertencente a Mike. O aparelho estava protegido por senha, e havia o risco de perda de dados com a inserção de uma combinação errada. Felizmente, uma lista de senhas usadas por Jennifer foi encontrada no computador de Mike. Graças a essa descoberta, os especialistas conseguiram acessar o dispositivo, o que levou a descobertas importantes. Verificou-se que Mike estava se comunicando intensamente com Jennifer pouco antes do incidente. Apesar das tentativas de apagar a correspondência, os especialistas conseguiram recuperá-la. O conteúdo dos diálogos revelou-se tenso. Mike pretendia recorrer ao FBI com informações que poderiam levar a uma longa pena de prisão para Charles. Compreensivelmente, isso não agradou a este último. Os investigadores presumiram que esse foi o gatilho para os eventos subsequentes. Ao verificar o telefone de Charles Kuhl, constatou-se que ele reagiu com relativa calma, enquanto Jennifer demonstrou clara preocupação. Nas mensagens seguintes, Mike propôs um acordo. Ele estava disposto a não contatar o FBI se Jennifer voltasse para ele e terminasse com Charles. A última mensagem de Mike foi uma declaração de amor que ficou sem resposta. A análise adicional das redes sociais de Jennifer trouxe detalhes interessantes. No dia seguinte ao incidente, ela começou a espalhar informações contraditórias entre seus conhecidos. A alguns, ela falou sobre um comportamento agressivo contra um empresário mais velho. A outros, disse que Mike tomou uma decisão por conta própria. E a outros ainda, garantiu que havia rompido o contato com ele há muito tempo e não sabia de nada. Os investigadores interpretaram isso como uma tentativa de criar um caos informacional. A participação do casal no incidente tornou-se evidente, e suas declarações eram necessárias. Em uma conversa com os investigadores, Charles, surpreendentemente, compartilhou sua versão dos eventos. Segundo ele, ele não teve nada a ver com o incidente. Tudo foi culpa de Jennifer. Naquela noite, ela voltou agitada e contou que Mike a confrontou com uma arma após uma conversa desagradável. Ao tentar desarmá-lo, a tragédia aconteceu. Assustada, ela deixou o local. Mais tarde, Jennifer pediu a Charles que a levasse de volta à casa de Mike. Ela queria verificar seu estado e possivelmente prestar ajuda. Charles, não querendo se envolver, pediu a seu amigo Jerry, que morava nas proximidades em um trailer com sua mãe, para acompanhar Jennifer. Durante as investigações, Jerry começou a colaborar com as autoridades e revelou detalhes importantes sobre aquela noite. Ele confirmou que levou Jennifer à casa à beira do rio, embora inicialmente não entendesse o verdadeiro propósito da viagem. Ao chegarem, no entanto, a situação ficou clara. Jerry notou inconsistências nas declarações de Jennifer sobre uma suposta briga física. A cena na casa contava uma história bem diferente. Segundo ele, o dono da casa estava simplesmente sentado na poltrona. Ao chegarem, Jennifer nem tentou verificar seu estado ou oferecer ajuda. Em vez disso, ela começou a procurar por objetos de valor. Tirou o relógio do pulso de seu ex-parceiro, pegou o laptop e jogou o telefone dele no rio. Depois disso, Jerry a levou ao trailer de Charles.
A investigação encontrou vestígios de DNA de Jennifer nos bolsos da roupa de seu ex-parceiro, que ela revistou. Charles, seu atual parceiro, tinha um álibi sólido. Pouco antes do incidente, ele sofreu um grave acidente de trânsito. Naquela época, ele se locomovia em uma cadeira de rodas, mal conseguia andar e não estava fisicamente apto a participar do incidente. Ele também enfatizou que estava sob condicional e entendia muito bem que quaisquer problemas legais eram completamente inaceitáveis para ele. Os investigadores consideraram seus argumentos convincentes e confirmaram que, na data indicada, ele estava de fato se recuperando do acidente. No dia 29 de setembro de 2017, Jennifer Morris compareceu ao tribunal acusada de atos intencionais, enriquecimento material e ocultação de evidências. O julgamento foi marcado para o dia 24 de janeiro de 2019. A acusação relacionou seu ato a uma série de eventos anteriores. O principal motivo foi que seu rico parceiro se recusou a continuar financiando seu estilo de vida extravagante e terminou o relacionamento. O estopim foi sua intenção de recorrer ao FBI. Além disso, Jennifer esperava obter um benefício significativo. Ela reivindicava uma indenização de seguro de cerca de $500 mil. Todos esses fatos foram respaldados por inúmeras evidências materiais. A investigação reuniu um volume impressionante de material. Inúmeras gravações de conversas, laudos e testemunhos. A figura-chave no caso, no entanto, foi Jerry, um conhecido do novo amigo de Jennifer. Sua declaração no tribunal provou ser decisiva. Jerry relatou como a acusada retornou ao local do crime e tentou eliminar evidências. Por sua colaboração com as investigações, ele foi isento de responsabilidade. A mesma decisão foi tomada em relação a Charles, que, apesar de encobrir evidências e destruir um objeto importante, concordou em testemunhar contra sua companheira. No julgamento, também testemunharam aqueles que estiveram com Jennifer na prisão preventiva. A defesa, no entanto, insistiu no caráter pacífico da acusada e destacou a ausência de tendências agressivas. Para reforçar isso, Jennifer decidiu fazer um discurso. Em sua narrativa, ela descreveu como foi à casa de Mike para buscar pertences pessoais. Segundo ela, ele a recebeu de forma agressiva, com um objeto em mãos, insultando-a e negando-lhe a entrada. Houve uma luta pelo controle do objeto durante a qual o incidente ocorreu. Jennifer afirmou que agiu em autodefesa, temendo por sua segurança. Sua versão, no entanto, contradizia os fatos. Mike foi encontrado sentado na poltrona, não na entrada. Os peritos apresentaram evidências da intencionalidade dos atos. Os especialistas determinaram que a distância entre o objeto e a pessoa era de cerca de 3 centímetros. No dia 1º de fevereiro de 2019, os jurados se retiraram para a deliberação. O tribunal considerou Jennifer culpada em todas as acusações: crime grave, roubo e falsificação de evidências. Ela recebeu a pena máxima, sem possibilidade de liberdade condicional. Durante todo o processo, ela não demonstrou remorso. O julgamento foi especialmente difícil para o filho de Mike. Ele disse várias vezes que não poderia perdoar a acusada por ter destruído sua família. Seu filho ficou sem avô e ele, sem pai. Suas últimas conversas com o pai foram marcadas por conflitos, uma situação que agora não pode ser corrigida.